internet, que nos escutam pelo rádio, a paz do Senhor. Estamos nessa noite de domingo com o encerramento dessas festividades que durante a semana foram marcadas pela bendita e maravilhosa presença do nosso Deus, trazendo salvação, trazendo renovo, trazendo conforto, enchendo-nos do seu Espírito Santo, nos dando ânimo para continuar caminhando debaixo do poder da oração. Quero, desta feita, chamar a vossa atenção para um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 4, versículo 39 ao versículo 42. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos 39 ao 42. Diz a Bíblia: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu estava lendo e pensando e refletindo no capítulo 4 do Evangelho de João, uma porção da Bíblia muito conhecida nossa, principalmente em razão do episódio que envolve um encontro e um diálogo que Jesus teve com uma mulher samaritana. A mulher samaritana é, sem dúvida alguma, uma das mulheres mais conhecidas do Novo Testamento e, por que não dizer, da Bíblia Sagrada. Daqui a um pouco vamos reforçar essa ideia e esse fato. Acontece que eu lembrava-me do tema do presente aniversário e congresso, do capítulo 31 do livro de Provérbios, e parece-me que, num primeiro olhar, seria muito difícil para a gente associar a mulher samaritana com a mulher de Provérbios 31. Eu particularmente e pessoalmente, eu nunca vi ou ouvi ninguém fazer tal associação. Parece muito improvável que as qualidades da mulher virtuosa de Provérbios 31 possam ser, de alguma forma, percebidas na mulher samaritana, que geralmente, quando citada a ela, agrega-se uma circunstância ou um fato que, dentro de uma normalidade, nenhuma mulher gostaria de ter ou de estar vivenciando. Mas também, quanto a isso, daqui a um pouco falaremos. Mas eu quero, nesta noite, na ousadia do Espírito Santo, dizer, afirmar e provar biblicamente que há algumas relações entre a mulher de Provérbios 31 com a mulher samaritana, por improvável que isso seja. Então vamos à Bíblia e vamos analisar de que forma a mulher samaritana pode se enquadrar em alguns dos perfis traçados lá em Provérbios 31, em especial no versículo ou na parte do texto de Provérbios 31, 25, que fala de força e dignidade. Ora, força talvez ainda seja a princípio concebida, mas dignidade? Mas vamos à Bíblia. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção a João, capítulo 4, versículo de número 7, que nos fala que
estando em Samaria, ou passando por Samaria, junto à fonte muito conhecida daquela cidade, Jesus ali estando, diz o verso 7 do Evangelho de João, que veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço. Ora, de início, eu percebo dignidade na mulher samaritana pelo fato dela demonstrar ser uma mulher trabalhadora. Uma mulher que sai da sua casa com o seu cântaro e se dirige ao poço da cidade a fim de tirar água e prover com essa água para sua casa meios e recursos necessários para a vida cotidiana da sua família. Então, de início, eu percebo dignidade no ato desta mulher trabalhar, de não ser uma mulher ociosa, mas de uma mulher que tem a iniciativa e provavelmente ela faz isso de uma forma muito natural, cotidianamente ou sempre que necessário. Ela se dispõe a levantar-se do seu lar e ir em busca dessa água para prover e suprir a sua casa, ela e aquele com quem ela vivia, que daqui a pouco também falaremos alguma coisa sobre isso. Eu olho na mulher samaritana e percebo alguém que representa em todas as épocas e lugares mulheres empenhadas em trabalhar e com seu trabalho cooperar com seu companheiro, com seu marido, cooperar no suprimento ou na provisão do sustento de seus filhos, às vezes não necessariamente ao lado do seu marido, porque não são poucas as mulheres que labutaram na vida, criando seus filhos sozinhas, sem a presença do seu marido, colocando a mão na massa, trabalhando das mais diversas formas e maneiras, comercializando, fazendo bico, lavando roupa, como diaristas, etc. A nossa mulher, principalmente nordestina e sertaneja, lá do Agreste, que diga, onde as condições de vida são mais adversas. Então, eu olho para a mulher samaritana e consigo identificar todas essas mulheres empenhadas no trabalho, que se esforçam com as próprias mãos para prover para si e prover para os seus. Não citei aqui, hoje, já num estágio bem avançado, as empresárias, as políticas, as militares e tantas outras que, além de trabalharem fora de casa, ainda precisam dar conta dos trabalhos da casa. Cuidar do filho e as que são casadas, cuidar do marido. É muito diferente a mulher quando ingressa no mercado de trabalho, porque não é como o homem. O homem vai trabalhar, chega em casa, no mínimo se deita num sofá ou num cantinho especial dele e fica: minha filha, minha comida, minha filha, meu suco, minha filha, minha água, e minha filha isso, e meu bem isso, minha querida aquilo. Só que a mulher que trabalha o dia todo não tem o direito de chegar em casa, deitar no sofá e dizer: meu filho, meu suco, meu filho, minha janta, meu filho, minha água, meu filho, meu lanche. Percebe? É por isso que Provérbios 31 agrega e associa força à mulher. Força e dignidade. Aliás, na raiz da palavra virtuosa, literalmente na língua hebraica, está força. Eshet Ha'il, mulher de força. Quem a achará? E a força ali fala de uma força de um batalhão militar. Aquela força mesmo avassaladora, que, diga-se de passagem, muitos homens, apesar da aparência e da robustez, não têm a força da mulher, já dizia o poeta. Mas a mulher samaritana fala-nos de dignidade, através do seu trabalho. Através do seu trabalho, a mulher sinaliza porque o trabalho, a dignidade, porque o trabalho dignifica o homem, em termos genéricos, gerais, e o trabalho dignifica também a mulher. Então eu vejo dignidade na mulher samaritana, por ser uma mulher empenhada nas coisas e nas questões que já acabamos de falar. Eu olho para a mulher samaritana e percebo nesta mulher
circunstâncias e situações que são muito pertinentes a boa parte das mulheres também, em todas as épocas e em todos os lugares. Do versículo de número 16 ao 18, após lidar com a questão daquela atividade da mulher que vinha buscar água, e de falar a partir disso sobre a água que alguém bebe e nunca tem sede, dada por Jesus, água na qual a mulher se interessa e até diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede e também não tenha que voltar aqui para pegar água porque é trabalhoso. Não é que eu esteja correndo do trabalho, mas se tiver uma condição que me dê a possibilidade de dividir meu tempo e meus esforços de uma maneira melhor, eu quero beber dessa água porque eu nunca mais terei sede e nem precisarei voltar aqui. Mas após tratar disso, de trazer à tona a questão da vida eterna, nessa conversa com a mulher, do versículo 15 ao 18, talvez seja o texto bíblico que mais marca a vida dessa mulher. Talvez seja a passagem nesse encontro dela com Jesus que mais a marcou. E por que mais a marcou? Porque fala de um aspecto negativo da vida dela. É por isso que no início da minha fala eu confessei que eu nunca vi associar a mulher samaritana a qualquer tipo de ação ou de postura digna, nem tampouco a não ser a sua ação missionária, por vezes é destacada e ressaltada. Mas esse texto é que marca aquela mulher. Disse-lhe Jesus, verso 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí a mulher responde no verso 17: eu não tenho marido. Jesus responde: bem disseste, ou seja, tu falas a verdade quando afirma não tenho marido. Aí Jesus, para espanto e surpresa daquela mulher, vai revelar um fato acerca da vida pessoal e afetiva daquela mulher, que ele não podia, em situações ou condições naturais, conhecer, porque ele é alguém que está passando por Samaria e não conhece a vida daquela mulher. Mas no poder do Espírito, Jesus revela uma situação muito particular da vida daquela mulher. Ele, depois de dizer, disseste bem, não tenho marido, ele afirma: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Eu queria, por um pouco de tempo ainda, e aproveitando, parece-me que a boa paciência de vocês, chamar a atenção para algumas questões que esse texto nos afirma e que, por vezes, acaba promovendo um julgamento equivocado, ou, no mínimo, precipitado dessa mulher. Vamos analisar novamente o que Jesus diz para essa mulher. Ele diz: 5 maridos já tiveste. Pergunta: quem poderia me responder nessa noite a razão desses 5 casamentos dessa mulher ter sido desfeito? Porque ela teve 5 maridos e agora não tem mais. Os cinco casamentos acabou. Por quê? Alguém poderia dizer? Jesus disse alguma coisa sobre isso? Não. Existe um leque de possibilidades aqui. Por exemplo, uma forte possibilidade é o fato de esses maridos, os maridos dessas mulheres, estarem apegados a uma tradição lá do povo judeu, de que por qualquer razão dava carta de divórcio para a mulher. A mulher queimava o feijão, vai-te embora, não serve. Acordava meio assanhada, não serve para mim. Qualquer descuido que a mulher dava era motivo de o marido dar carta de divórcio. Quem pode afirmar que essa mulher não foi vitimada por essa situação? Ninguém pode afirmar. Claro que nem afirmando de forma positiva, nem negando. Mas é muito fácil e conveniente para a gente pensar o pior dessa mulher. Mas a Bíblia não diz que essa mulher largou os maridos. Não diz que traiu os maridos. Só diz que teve 5. Agora vem a outra afirmação que Jesus faz. E o que você tem
não é seu. Pergunta para todos que estão aqui nessa noite: por que não é dela? É de outro? Onde a Bíblia diz que é de outro? Só diz que não é dela. Há uma possibilidade que um bom advogado como o nosso pastor na ativa, agora está meio enferrujado, mas assim ainda é bom advogado. Ele está fazendo coisa muito melhor que advogar. Há uma brecha aqui que um bom advogado pegaria para defender essa mulher. É que o fato de dizer que o marido que ela tem não é dela, primeiro, não diz que é de outra, só diz que não é dela. E por que não é dela? Há uma possibilidade de sentido a essa afirmação. É dela estar vivendo um relacionamento não legitimado pela lei. Uma mulher que vive maritalmente como tantas, inclusive cristãs. Diz assim: é meu marido. Mas no papel não é. É na convivência, é na prática. Até novas leis no Código Civil do Brasil já reconhece quase que uma relação muito próxima do casamento, a da união estável. Mas, por exemplo, uma mulher no Brasil que vive uma situação dessa, pegando-se ao pé da lei, dizendo: quem é esse aqui? Meu marido. Cadê a certidão do casamento? Não, mas não é assim. É, mas não é. Mas como é que é, mas não é? Não é porque mas não está no papel. Mas o que é que se faz com essa mulher samaritana? Mediante a afirmação de que ela teve 5 casamentos que por alguma forma, de alguma maneira, fracassaram, primeiro, a gente já pensa mal dela. Mas será que a culpa do fracasso foi dela? Então, fica uma brecha para a defesa dessa mulher, que não estou fazendo nessa noite. Eu só estou lançando dúvida no julgamento antecipado e precipitado que a gente faz dela. Segundo, o marido que ela tem, o homem que ela tem, não é marido dela, mas é de outra. Não sabemos. O fato é que Jesus não tece julgamento, só faz uma revelação e declaração. Não a julga e nem a condena, para partir para o próximo passo no diálogo com ela. O que fica aqui desta declaração de Jesus é o que falávamos. Essa mulher, ela aponta para tantas outras que, como em relação ao trabalho, aponta para muitas mulheres, mas não são poucas, que vivem de alguma forma dramas, adversidades na sua vida afetiva conjugal. Mulheres vitimadas por humilhação, mulheres que sofrem em seus relacionamentos. Essa sofreu de alguma forma. 5 maridos teve, não sei se alguns desses morreram, ela de repente ficou viúva, nós não sabemos, há várias possibilidades. Mas se houve divórcio, é impossível num divórcio as partes não sofrerem. Num divórcio, os especialistas em casamento e família dizem que sofre todo mundo. Ambas as partes sofrem filhos se tiver, sofre os parentes, os familiares, todos, até os amigos sofrem num divórcio. Porque às vezes o divórcio de um casal produz a ruptura em amizades que foram construídas em torno daquele casamento. Então, essa mulher fala do sofrimento da mulher, humilhada, maltratada, desrespeitada, traída, das diversas circunstâncias, abandonadas, largadas, rejeitadas, que perderam o marido por causa de morte, de acidente, de forma súbita, divorciadas. Fala de todas as mulheres que vivenciaram e que vivenciam de alguma forma, alguma dificuldade na sua relação afetiva, marital ou conjugal. Dessa fala, quando a mulher escuta a revelação de Jesus acerca da sua vida pessoal e íntima, ela conduz a conversa para um nível agora espiritual. Ela escuta o que Jesus declara e diz: agora eu percebo que parece-me que tu és profeta. Porque para trazer assim à tona um conhecimento de foro íntimo, eu acho que Deus te revela alguma coisa. Eu acho que tu és profeta. E aproveitando que tu és profeta, e aí eu encontro aqui uma outra virtude nessa mulher.
a virtude de ter interesse por questões espirituais e religiosas. Diante daquele suposto profeta ainda que ela está conhecendo, e da revelação que ele lhe faz, ela diz: olha, eu tenho duas grandes questões, pelo menos uma grande questão relacionada à espiritualidade. Há uma discussão entre o meu povo samaritano, entre os judeus, sobre onde se deve adorar. O meu povo diz que é aqui no Monte Gerizim. E os judeus dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adoração. E eu tenho um profundo interesse em saber com quem está a verdade relacionada à adoração. Aquela mulher tem interesse em adorar a Deus. E ela gostaria de saber onde poderia fazer isso da melhor maneira possível. E da melhor forma possível. Vamos associando todos esses episódios à imagem que a gente pode construir acerca dessa mulher. Ou melhor dizendo, reconstruir acerca dela. Porque vem mais coisa aí pela frente. Então eu tenho interesse em adoração, Jesus. Por favor, lá no monte, aqui no monte em Gerizim, Samaria ou em Jerusalém? Aí Jesus diz: olha, filha, eu vou parafrasear Jesus. Adoração não é uma questão de lugar. Não se trata de adorar lá ou de adorar aqui. Adoração é uma situação que diz respeito a uma atitude em relação, em direção ao Pai. Não importa se você está aqui em Gerizim, não importa se você está em Jerusalém, não importa se está aqui em Samaria, não importa se está na Judeia, na Galileia. O que importa é se você adora a Deus em espírito e em verdade. O que importa é a atitude do teu coração perante o Pai. E eu quero dizer para você, minha filha, que o Pai procura aqueles que assim o adoram. Queridos, aquela mulher vai sendo impactada pelas palavras reveladoras de Jesus, que fecha dizendo que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí no versículo 25, olha o alcance e a dimensão do domínio e do interesse dessa mulher por questões espirituais. A primeira questão espiritual e religiosa que ela levanta é o tema adoração. E a segunda questão era uma questão que geralmente circulava no âmbito dos doutores da lei. O segundo tema espiritual que essa mulher levanta é sobre esperança messiânica. Essa mulher entra no campo da escatologia, meus irmãos. Porque ela, diante da revelação de Jesus, olha o que ela diz para Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Essa mulher tem esperança messiânica e conhece de escatologia judaica. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aí Jesus diz: pois ele já veio. É ele quem fala contigo, mulher. Para mim converge toda a esperança de Israel. Eu sou Yeshua HaMashiach, eu sou Jesus, o Messias, o desejado, o esperado das nações. Eu sou o profeta maior que Moisés, anunciado no Antigo Testamento. Diante de teus olhos está o desejado das nações, a esperança de Israel. Queridos, diante desta revelação de Jesus àquela mulher, chegam os discípulos e ela sai correndo, deixa o cântaro lá ao pé do poço e corre para dentro da cidade. E com quem ela se encontra na cidade? Com os homens da cidade. Vamos ver essa narrativa bíblica, versículo 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, olha o que ela diz aos homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Deixa eu dizer uma coisa que essa mulher tem em Samaria: credibilidade. Porque se fosse uma vadia da vida, não teria credibilidade a respeito dos homens da cidade. Vamos tentar reconstruir a imagem dessa mulher?
Sabe qual é a resposta dos homens? Diante do venham comigo. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os homens deram credibilidade à mulher e foram. Ela na frente e os homens atrás. Venham. Eu que sei onde é que ele está. Então, se vocês quiserem se encontrar com ele, é só me seguindo aqui. Dá para imaginar essa cena? A samaritana na frente e os homens da cidade tudo seguindo ela, obedecendo e dando credibilidade a ela. Aí ela chega até onde está Jesus e diz: está aqui. Está aqui o Messias. Agora melhor do que eu para dizer que ele é ele mesmo. Vocês ficam aqui agora, vocês vão ouvir dele mesmo. A narrativa bíblica, queridos e queridas, culmina com o texto que nós lemos, do versículo 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos. Porque ela já tinha promovido fé. O testemunho dela foi impactante. Olha, até então nós tínhamos crido mediante a tua palavra. Agora não é mais por aquilo que você falou. Agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E eu termino nessa noite essa palavra associando, e não se sinta, minha irmã, principalmente as irmãs, ofendidas por isso, associando mulheres cristãs àquela mulher samaritana agora convertida. Assim como aquela mulher samaritana, milhares, milhões de mulheres neste mundo, por causa da sua própria experiência com Jesus, puderam conduzir outros a Jesus. Conduziram filhos, conduziram maridos, conduziram vizinhos, conduziram amigos, conduziram amigas. Seu testemunho, o impacto da sua experiência pessoal de Jesus, transformou a sua casa, a sua família, a sua vizinhança. Há registros na história de mulheres que impactaram cidades inteiras como a samaritana. Há registro na história de mulheres crentes que impactaram países inteiros. Mulheres vestidas e revestidas de força e de dignidade para a glória de Deus. Mulher de força, revestida de força e dignidade. Que Deus abençoe a todas as irmãs, irmãos e amigos aqui nesta noite. E que possamos, assim como o testemunho daquela mulher samaritana, e como aqueles que ouviram e deram crédito ao seu testemunho, podermos sair deste ambiente nessa noite dizendo o que os moradores de Samaria declararam: este Jesus é única e exclusivamente o Salvador do mundo, o Salvador de todos aqueles que nele crê, para a glória de Deus Pai. Amém.